Saudações ignorantes, todos reflexivos? Todos os anos, em uma mesma data, comemora-se no calendário de vários países o Dia Internacional da Mulher. Flores são entregues, mensagens aparecem nas redes sociais, empresas fazem campanhas adocicadas. Mas existe uma pergunta por trás disso tudo. Por que essa data existe? Afinal, se o mundo inteiro decidiu separar um dia específico para falar sobre mulheres, então alguma coisa importante deve ter acontecido para que essa data fosse criada. E a história por trás dela é muito mais profunda do que muita gente imagina. Ela envolve fábricas perigosas, protestos fervorosos, mudanças sociais radicais. Nesse vídeo vamos falar de histórias de mulheres que enfrentaram situações extremamente difíceis para conquistar direitos que hoje parecem tão normais. Então faremos uma viagem ao passado, porque entender essa data é entender uma parte importante da história da sociedade moderna. Então vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. Durante grande parte da história humana, o mundo foi organizado de uma forma bastante específica. Homens ocupavam praticamente todos os espaços de poder político, mulheres raramente participavam desses espaços. Em muitos países, durante séculos, mulheres não podiam votar, não podiam frequentar universidades, não podiam possuir propriedades. E em muitos casos dependiam legalmente de pais ou maridos para quase todas as decisões importantes. E isso não era uma característica de um único país. Era um padrão social que se repetiu em diversas partes do mundo. Mas no final do século XIX e início do século XX, algo começou a mudar. E curiosamente, uma das forças que começou essa mudança foi algo que transformou toda a sociedade, a industrialização. Ela mudou completamente a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. Grandes cidades começaram a crescer rapidamente, fábricas surgiram em vários lugares e milhões de pessoas passaram a trabalhar em ambientes desse tipo. E entre essas pessoas estavam muitas mulheres, principalmente em setores como o têxtil. Mas as condições de trabalho estavam muito longe do que hoje seria considerado aceitável. As jornadas de trabalho podiam chegar a 14 ou até 16 horas por dia. Isso somado ao fato de que os ambientes eram perigosos e salários muito menores que os pagos aos homens. Você ainda está falando mesmo do passado? Sim, estou. Segue o script. É muito curioso como algumas ideias do passado parecem tão antigas e ao mesmo tempo tão atuais. Durante muito tempo, muitos homens acreditavam que mulheres eram emocionalmente instáveis demais para participar da política. Ironicamente, esses mesmos homens governavam o mundo por séculos e conseguiram produzir algo como 2 guerras mundiais. Enfim, a hipocrisia. Talvez a definição de instabilidade emocional precise de um pequeno ajuste histórico. Agora vamos a uma correção histórica. Em 25 de março de 1911, um incêndio começou em uma fábrica de roupas em Nova York. Esse evento ficou conhecido como o incêndio da fábrica da Triangle Shirtwaists. No prédio trabalhava principalmente jovens mulheres imigrantes italianas e judias, quase todas com menos de 25 anos de idade. Quando o incêndio começou, algumas portas de saída estavam trancadas e muitas trabalhadoras ficaram presas dentro do prédio. Algumas tentaram fugir pelas escadas, outras ficaram encurraladas e algumas tiveram que tomar a decisão desesperada de pular pelas janelas. As pessoas na rua assistiam horrorizadas enquanto os corpos caíam do prédio. Ao final da tragédia, 146 trabalhadores morreram, sendo a maioria mulheres. A cidade inteira ficou chocada e esse evento acabou se tornando um dos momentos mais marcantes da história do trabalho industrial. Depois dessa tragédia, novas leis de segurança começaram a surgir. E eis aqui a reparação. Por muito tempo, esse evento foi atribuído como um marco para o Dia Internacional da Mulher, uma das fake news mais antigas já contadas quando ainda não existia internet. Mas apesar do mês ter sido o mesmo, o ano e o dia são outros por motivos diferentes. Mas essa não seria a única história envolvendo mulheres e condições perigosas de trabalho naquele período. Alguns anos antes desse incêndio, uma descoberta científica havia fascinado o mundo. Em 1898, a cientista Marie Curie e seu marido Pierre Curie descobriram 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. O rádio, por sua vez, tinha uma característica impressionante. Ele brilhava no escuro e, naquela época, esse fenômeno parecia quase mágico. As pessoas acreditavam que aquela substância poderia trazer benefícios extraordinários e começou a ser usado em medicamentos, cremes, água energética, produtos domésticos e até em cosméticos. Uma realidade que deixaria até o coringa de cabelos em pé. Hoje isso parece absurdo, mas naquela época a radioatividade ainda não era completamente compreendida.
Porém, como desgraça nunca é demais, o rádio também começou a ser usado em vários objetos como relógios, com o objetivo de criar mostradores que brilhavam no escuro, bem parecido com os de hoje que usam fosforescência para isso. Para pintar esses relógios, várias fábricas contrataram mulheres e essas trabalhadoras ficaram conhecidas como as garotas do rádio. O trabalho exigia muita precisão e para manter a ponta dos pincéis fininha, as operárias precisavam colocar o pincel na boca, afiar a ponta com a saliva, mergulhar na tinta e pintar novamente. Esse processo se repetia centenas de vezes por dia. O grande problema disso? A tinta continha material radioativo produzido pelo rádio, e essas mulheres estavam ingerindo essa substância constantemente. Depois de algum tempo, começaram a surgir sintomas estranhos, dores intensas, dentes que simplesmente caíam, feridas que não cicatrizavam. E um dos sintomas mais chocantes, as mandíbulas delas literalmente se desintegravam. Enquanto cientistas trabalhavam com rádio em laboratórios utilizando luvas, pinças e máscara, as operárias não receberam nenhuma informação sobre o perigo. Se olharmos para essa decisão industrial da época, parece que o departamento responsável por segurança do trabalho era composto por duas pessoas, um chamado vamos ver no que dá e o outro chamado depois a gente resolve. Infelizmente, para muitas mulheres o depois nunca chegou. Entre as trabalhadoras afetadas estava Grace Fryer, que mesmo extremamente doente, decidiu processar a empresa responsável. A batalha judicial foi longa e muitas das trabalhadoras morreram antes mesmo do julgamento. Porém, a luta delas ajudou a criar mudanças importantes nas leis de segurança do trabalho. A ironia é que a própria Marie Curie também sofreu consequências da exposição à radiação. Durante anos, ela manipulou o material radioativo sem proteção, chegando a guardar tubos de rádio na gaveta da sua mesa, morrendo em 1934 vítima de uma anemia plástica causada pela exposição prolongada à radiação. Enquanto essas mudanças aconteciam no mundo do trabalho, outra luta estava acontecendo pelo direito das mulheres de participar da política. Durante muito tempo, em vários países, mulheres simplesmente não podiam votar. Mas isso começaria a mudar e essa mudança envolveria protestos, prisões e até violência. Sem sua participação nas decisões políticas, significava que metade da população vivia sobre leis que não concordavam com a criação. E engana-se quem acha que essa discussão sobre mulheres e direitos legais é algo contemporâneo. Um episódio muito antigo da história bíblica já mostrava algo parecido. No livro de Números, capítulo 27, aparece o relato das 5 filhas de um homem chamado Zelofeade. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisa, e seu pai havia morrido no deserto durante a jornada do povo de Israel. A questão é que naquela época existia uma lei simples. A herança da família era transmitida apenas para os filhos homens. Porém, Zelofeade tinha apenas filhas mulheres, e por conta disso o nome da família simplesmente desaparecia. Então, essas 5 mulheres fizeram algo extremamente incomum para a época. Foram diretamente até Moisés e questionaram essa cláusula da lei. E a pergunta delas era simples: por que o nome de nosso pai deveria desaparecer apenas porque ele não teve filhos homens? Moisés então levou a questão ao Tribunal Superior e a resposta do Senhor, de acordo com o relato bíblico, foi: as filhas de Zelofeade têm razão. E para você que acha que a Bíblia é 100% misógina, reveja seus conceitos. Depois disso, a lei foi alterada para permitir que mulheres herdassem propriedades quando não houvessem filhos homens, e esse episódio se tornou um precedente importante dentro da própria legislação israelita. Isso nos mostra que mesmo em textos e histórias muito mais antigas, já existiam histórias de mulheres que arregaçavam as mangas e questionavam regras que pareciam injustas. E isso foi sendo transformado por muitos homens ao longo dos anos, sob o argumento de que mulheres eram emocionais demais para participar da política, que política era um assunto complexo demais para mulheres entenderem, ou que mulheres simplesmente não deveriam se envolver nesse tipo de assunto. Hoje essa ideia parece absurda, mas durante muito tempo elas foram consideradas razoáveis. Mas no mesmo período entre o século XIX e XX, um movimento começou a crescer em vários países formados por mulheres que ficariam conhecidas como sufragistas. O objetivo era simples: garantir às mulheres o direito de votar. Emmeline Pankhurst é amplamente reconhecida por fundar o movimento mais militante do Reino Unido, enquanto figuras como Millicent Fawcett lideraram a vertente mais moderada. No Brasil, destacam-se nomes como Nízia Floresta, Berta Cruz e Francisca Senhorinha da Mota Diniz. Entre 1917 e 1919, um grupo de mulheres começou a se reunir em frente à Casa Branca, onde todos os dias seguravam cartazes pedindo pelo direito ao voto. Essas mulheres ficaram conhecidas como sentinelas silenciosas, lideradas por Alice Paul. Elas não gritavam, não faziam discursos, apenas ficavam ali, segurando cartazes, esperando que alguém no poder percebesse a contradição. Um país que se dizia democrático, mas onde metade da população não podia votar. E ainda dizem que mulheres não sabem ficar caladas.
No início, as autoridades ignoravam os protestos, mas em pouco tempo começaram a considerar aquilo um problema, principalmente porque os Estados Unidos estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial e os protestos começaram a serem vistos como desrespeitosos e antipatrióticos. Então a polícia começou a prender as manifestantes, acusando-as de obstrução do tráfico, mesmo quando estavam simplesmente paradas em silêncio na calçada. Muitas dessas mulheres foram levadas para um lugar chamado Occoquan Workhouse, na Virgínia, e as condições de prisão eram extremamente duras. As manifestantes eram tratadas como criminosas comuns, mas o que já era ruim ficaria ainda pior. Na noite de 14 de novembro de 1917, algo extremamente violento aconteceu dentro da prisão e ficou conhecido como a Noite do Terror. Os guardas receberam ordens para punir as manifestantes e o que aconteceu naquela noite foi brutal. Mulheres foram espancadas, jogadas contra a parede e arrastadas pelos corredores. Uma das líderes do movimento, Lucy Burns, foi algemada com os braços levantados para cima da cabeça durante uma noite inteira. Depois dessa violência, várias prisioneiras começaram uma greve de fome como forma de protesto. A resposta das autoridades foi alimentar as mulheres à força em um procedimento extremamente doloroso, em que tubos eram inseridos pelo nariz ou pela garganta. Quando a história dessas mulheres começou a vir à tona, a opinião pública ficou chocada e o movimento sufragista começou a ganhar apoio. A ironia novamente? Durante muitos séculos, muitos homens afirmaram que mulheres eram emocionais demais para participar da política, mas quando algumas delas decidiram protestar pacificamente, foi necessário prender, espancar e alimentá-las à força para tentá-las fazê-la parar. E ainda dizem que mulher é o sexo frágil. Foi então que, em 1920, os Estados Unidos estavam tentando aprovar uma mudança constitucional histórica, a chamada 19ª Emenda. Ela garantia às mulheres o direito de votar, mas para que essa mudança entrasse em vigor, era necessário que vários estados aprovassem a proposta. O último estado decisivo foi o Tennessee, e a votação do parlamento estadual estava extremamente apertada e quase empatada. Um dos parlamentares que votaria era o jovem Harry T. Burns, que inicialmente era contra o voto feminino. Porém, na manhã da votação, Henry recebeu uma carta que havia sido escrita por sua própria mãe. Fab Esmingen Burns escreveu para o filho algo simples: seja um bom rapaz e ajude as mulheres a conseguir o direito ao voto. Não era um discurso político ou um argumento jurídico. Era apenas uma mãe pedindo ao filho para fazer o que ela acreditava ser a coisa certa. Então, quando chegou o momento da votação, algo inesperado aconteceu. Harry Burns mudou a posição e votou a favor do sufrágio feminino. A proposta foi aprovada por apenas um voto de diferença, e esse único voto mudou a história de milhões de mulheres. Às vezes imaginamos que grandes mudanças na história acontecem apenas por causa de revoluções, guerras ou discursos épicos, mas às vezes a história muda pela decisão de alguém que simplesmente resolveu ouvir a mamãe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas enquanto essas mudanças aconteciam nos Estados Unidos, outra transformação estava acontecendo na Europa e que ajudaria a consolidar a data que hoje conhecemos como Dia Internacional da Mulher. Em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague, surgiu uma ideia proposta por Clara Zetkin. Ela sugeriu a criação de um Dia Internacional dedicado às mulheres. Mas o objetivo não era de celebração, e sim de algo muito mais político. Um dia para discutir direitos trabalhistas, igualdade social, participação política. E a proposta foi aceita, mas naquele momento ainda não existia uma data específica. Alguns anos depois, um evento ocorrido na Rússia ajudaria a consolidar o dia 8 de março. Em 1917, o país estava passando por uma situação extremamente difícil. A Primeira Guerra Mundial havia provocado escassez de alimentos e milhares de pessoas estavam passando fome. Foi nesse contexto que um grupo de cerca de 90 mil trabalhadoras russas entraram em greve e saíram às ruas em Petrogrado em manifestação, protestando por coisas simples como pão, paz e melhores condições de vida. E essa manifestação, agora sim, ocorreram em 8 de março de 1917 no calendário atual. Os protestos se espalharam rapidamente, milhares de trabalhadores aderiram e poucos dias depois o czar russo acabou renunciando. Esse evento se tornou um dos momentos que levaram à Revolução Russa. Depois desses acontecimentos, o dia 8 de março começou a ser associado internacionalmente à luta das mulheres. Mas levou várias décadas até que a data fosse reconhecida globalmente. Isso acontece inicialmente em 1975, quando as Nações Unidas passou a celebrar o Dia Internacional da Mulher. A data começou a se espalhar ainda mais pelo mundo. Com o passar dos anos, o significado da data mudou um pouco, e em muitos lugares ela passou a ser vista principalmente como uma data de homenagem. Flores, mensagens, campanhas, nada necessariamente errado nisso.
No entanto, quando entendemos a origem histórica da data, percebemos algo importante. Ela não nasceu como uma homenagem, mas como um lembrete de que mudanças sociais muitas vezes exigem luta. Às vezes imaginamos que todas essas histórias pertencem apenas ao passado, mas em alguns lugares do mundo, certos desafios ainda continuam para muitas mulheres. Um exemplo marcante disso é a história de Malala Yousafzai. Nascida no Paquistão, em uma região onde grupos extremistas proibiam meninas de frequentar a escola, Malala acreditava que a educação era um direito fundamental. Mesmo muito jovem, começou a defender publicamente o direito das meninas de estudar. Em 2012, quando tinha apenas 15 anos, um homem armado entrou no ônibus escolar onde ela estava, perguntou quem era Malala e, quando foi identificada, atirou nela. A bala atravessou sua cabeça e pescoço, mas milagrosamente ela sobreviveu. Como diria o personagem V em vez de vingança, as ideias são a prova de balas. Ela continuou defendendo o direito à educação e em 2014 Malala se tornou a pessoa mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. A história de Malala mostra que a luta pelos direitos das mulheres não pertence apenas ao passado, mas em algumas partes do mundo essa luta ainda está acontecendo, seja ela por salários melhores, combate ao feminicídio ou até mesmo pelas roupas que quiserem usar. Quando olhamos para a história das mulheres ao longo dos últimos séculos, percebemos que muitas conquistas que hoje parecem normais foram consideradas impossíveis durante muito tempo. Direito ao voto, direito à educação, direito ao trabalho, direito de participar da vida pública. Essas mudanças não aconteceram de forma automática. Elas aconteceram porque pessoas decidiram desafiar aquilo que parecia imutável. Algo curioso de como a história funciona é que às vezes pensamos que grandes mudanças acontecem apenas através de grandes líderes, mas muitas vezes elas começam com algo muito mais simples. Uma trabalhadora que decide protestar, uma cientista que resolve estudar algo desconhecido, uma jovem que decide ir à escola mesmo quando dizem que ela não deveria, ou até mesmo uma mãe que decide escrever uma carta para o filho. Talvez o Dia Internacional da Mulher não exista apenas para celebrar mulheres. Talvez ela exista para lembrar algo muito mais profundo, que muitos direitos que hoje parecem naturais, um dia precisaram ser conquistados, e que a história da sociedade continua sendo escrita todos os dias, às vezes em grandes eventos, às vezes em pequenas decisões, mas sempre através de pessoas que acreditam que o mundo pode ser diferente. Porque quando olhamos para trás, percebemos que a história da humanidade não é apenas a história de guerras, impérios ou revoluções. Ela também é a história de pessoas que decidiram lutar por algo simples, a possibilidade de serem ouvidas. Então, talvez o verdadeiro significado do Dia Internacional da Mulher não esteja nas homenagens que fazemos hoje, mas nas histórias de mulheres que nos lembram que muitos direitos que hoje são naturais, um dia surgiu através do simples sonho de terem o direito de pertencer a alguma coisa. Você, se acha um reflexivo e ignorante e gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Também curta, comente e compartilhe. Agradeço por prestigiar, reflita sobre tudo, reconhecendo sua ignorância e até a próxima.